Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico, pós-graduado em Geriatria e Medicina Intensiva. E aqui nesse canal você vai aprender a dominar o cuidado da pessoa idosa com dependência a partir do absoluto zero. O tema de hoje é uma queixa muito comum no meu consultório. Eu acho que muitos de vocês também têm essa queixa. É a seguinte frase: meu pai não toma água, minha mãe não bebe água, o idoso que eu cuido não bebe água. Por mais que a gente oriente, por mais que a gente saiba, por mais que a gente perceba, né, no exame físico que tem algum grau, que está acontecendo algum grau de desidratação ou baixa ingesta de água, né, sempre há aquele tormento, sempre aquele argumento de que o idoso não quer, né, que o idoso fica nervoso, que o idoso fica agitado, quando oferece-se muita água para ele, fica oferecendo água diversas vezes. Então, é muito comum, né, acontecer esse tipo de situação. Então, sabendo a importância desse tema, a importância da questão da hidratação na pessoa idosa, a hidratação de uma maneira geral, né, e das inúmeras queixas que eu tenho no consultório, eu resolvi trazer para vocês aí essa discussão hoje. Vou passar algumas dicas, né, eu vou passar algumas orientações a respeito desse tema. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser explicada, né, o que é uma oferta adequada de água, né, o que seria a quantidade ideal para o idoso tomar água. A gente sabe que idosos mais acamados, idosos mais emagrecidos, né, requerem uma demanda menor de água do que o idoso maior, o idoso mais ativo, o idoso mais robusto, o idoso que faz atividades como caminhada, atividades físicas, né, então mais pesado, né, a água está diretamente, a quantidade de água é diretamente ligada ao peso. Então, o ideal é a gente individualizar, né? Sempre fala-se de uma maneira muito geral, né, 2 litros de água por dia, né? Como se não existisse diferenças de comportamento, né, e de pesos também, né? Então, a gente sabe que tem na realidade idosos mais acamados, aí, com 40 quilos, 50 quilos, né, e idosos mais robustos, mais ativos, aí, na faixa de 80, 90 quilos. Então, uma maneira simples da gente calcular é 30 ml por quilo de peso, né? Como o peso médio aí da população sempre, a grande maioria, fica entre 60 e 80 quilos, 70 quilos, vamos colocar. Então acaba dando 2 litros e 100, ou 2 litros. Então arredonda-se para 2 litros, né, quando, né, o idoso nessa faixa, o idoso na faixa normal não, né, na maioria dos casos, da maioria dos idosos, né? Se tiver mais atividade física, a gente tem que aumentar um pouco mais, né, de acordo com as perdas, né? Se tiver tendo alguma diarreia, por exemplo, alguma disenteria, né, o intestino mais solto, a gente tem que aumentar um pouco mais. Mas, no geral, 2 litros e 100, né? Se o idoso tiver 70 quilos, o idoso aí com 50 quilos, dá para calcular 1 litro e meio, 1,5 litros. Sabendo, né, que é o idoso que não tem nenhuma contraindicação para hiperidratação, né, o idoso que não tem a restrição hídrica. Algumas doenças do coração, alguns graus de insuficiência cardíaca, alguns quadros, algumas doenças renais dialíticas, a gente tem que ter uma certa parcimônia com a oferta de água, mas aí são casos excepcionais. Se acaso o idoso que você cuida tem alguma questão desse tipo, né, alguma situação, algum diagnóstico desse tipo, então pergunte sempre ao médico que o acompanha se existe alguma restrição hídrica para poder estar seguindo aí esse passo a passo, tá sabendo, seguindo essas dicas que eu vou passar na aula de hoje. Antes, procure a orientação do médico. Uma dúvida bastante frequente também: suco é considerado água? Sopa é considerado água? Caldos, né, de maneira geral, os caldinhos, né, de feijão, caldinho de peixe, isso é considerado água? A gente pode sim. Então a gente pode considerar isso como água, considerar isso dentro desse limite aí, né, de 2 litros, né, de 30 ml por peso. É claro que se tiver muito salgada, né, se tiver um caldo com
com muito sódio, né, então aí já não tem essa função de água, né, mas de uma maneira geral a gente pode considerar assim, né, como líquido. Outros alimentos, né, como suco, água de coco, caldo, picolé, né, um picolé que é deixa de ser um suco congelado, né, um sorvete, então isso aí a gente também pode considerar como líquido, né, sempre considerando a quantidade de sódio que vai estar nesse líquido. Por que deve-se estimular o idoso a estar tomando água? A seguir essa orientação, a seguir essa recomendação desses 30 ml por quilo de peso, esses 2 litros por dia, em média. Primeiro porque a água, né, é de vital, né, importância no nosso metabolismo, né? Sem água não há vida. Então todas as nossas reações bioquímicas, todas as reações do nosso corpo dependem de água, depende de uma hidratação adequada, né? A água participa da homeostase, ou seja, do equilíbrio entre todos os a osmolaridade, que é a concentração do nosso sangue, né, dos nossos líquidos celulares, né? Então a água participa ativamente, né, desse equilíbrio. Então a água é de fundamental importância, né? A gente consegue, né, ficar uma semana sem comer, mas não consegue ficar 2 dias sem beber água, né? Então a água é muito mais importante até a manutenção da vida, né, do que o próprio alimento. A curto prazo é muito mais importante a água. Então, por que se deve estimular? Primeiro, né, para o funcionamento do organismo, como eu falei, né, de uma maneira equilibrada, funcionamento do rim, né, o rim precisa de volume, precisa de líquido para poder estar funcionando, para poder estar filtrando adequadamente todas as toxinas, né, para a hidratação da pele, né, para manter a pele num tônus adequado, para manter a pele, evitar rachaduras, evitar qualquer doença que pode propiciar alguma lesão, que pode cursar com algum quadro infeccioso. É importante para o intestino, né, grande parte dos casos de constipação intestinal, que é o intestino preso, está relacionada à baixa ingesta hídrica, né? A água tem fundamental importância para o metabolismo cerebral, né? Então, muitos casos de quadros confusionais agudos, de delírios, tem a ver com desidratação, né? Então, isso é um ponto muito importante, principalmente no paciente que é acamado, que não tem acesso fácil à água, né, por conta própria, né? No idoso que tem algum grau demencial, que muitas vezes ele não percebe, não relata que tem sede, né? Ele esquece esse reflexo da sede. Então, ele às vezes pode apresentar uma irritabilidade sem conseguir expressar que é vontade de beber água. Então, diante desse quadro, pode desenvolver aí uma piora do quadro confusional, rebaixamento de nível de consciência, convulsão, né? Ou seja, a água é fundamental para todo o organismo. Então, é importantíssimo manter um nível adequado de hidratação do paciente, principalmente o paciente idoso. Então, sempre tem que estar oferecendo. O que a gente está falando aqui não é nem tanto a importância da água, é a dificuldade que você, cuidador, você, cuidadora, tem, muitas vezes, para que o idoso aceite, né, de uma maneira voluntária, de uma maneira sem briga, de uma maneira sem conflito, que ele possa aceitar essa água. A gente tem algumas dicas que a gente pode dar, que a gente vai passar, né, até o final dessa aula, para como você vencer essa resistência. Um outro dado, um outro sintoma muito importante no idoso com baixa ingesta hídrica, com baixa ingesta de água, é a hipotensão postural, né? É o idoso que está sentado, né, quando ele está com grau de desidratação, quando ele levanta, a pressão cai subitamente e ele tem uma pré-síncope. Ele pode desmaiar, pode cair, né, pode eventualmente fazer até alguma fratura, né, que vai propiciar toda aquela cascata que a gente já sabe, né, que pode acontecer diante de uma fratura no idoso, que é a imobilidade, né, o risco de escara, o risco de infecções, né, pneumonias, infecções de pele, né? Então, a ingesta de água também é importante para evitar esses desfechos adversos aí que surgem com a queda, com esses fatores no idoso. Eu, por exemplo, semanalmente, né, na minha vivência, né, em hospital, que eu trabalho em hospital também, né, eu vejo idosos chegando na emergência, né, muitas vezes em quadros confusionais, muitas vezes vem de ambulância, né, com rebaixamento importante do nível de consciência,
né? Muitas vezes a família até achando que é algum AVC, achando que é algum quadro de hipoglicemia, família muito preocupada, né? Numa inspeção rápida a gente já percebe o quanto o paciente está desidratado. A gente só de avaliar a pele, né, sinal bem característico, né? A gente faz uma prega, né, pega os dois dedos, né, segura a pele da mão, a pele do braço, né, ela demora para voltar, fica como se fosse um papel amassado mesmo. Esse é um dos sinais cutâneos bem característicos de desidratação. Outro sinal característico é a gente olha a mucosa, olha a boca, pede para abrir a boca, olha a língua seca, mucosa seca também. Então, além de pressão baixa, o coração fica acelerado, né? Então, são algumas dicas que dão para a gente que o paciente está desidratado. Quando a gente corre um volume, né, corre um soro fisiológico, um ringer, né, corre uma hidratação, questão de minutos, horas, né, o paciente na emergência já recupera a consciência, né, já acorda, já começa a conversar, né, quando o paciente já é mais demenciado, logicamente, não tem a conversa lúcida, mas ele começa a responder já. Então, muitas vezes, né, muito dos quadros dos pacientes que vão na emergência, quadro muito simples, né, era só fazer uma hidratação adequada em casa. Isso acontece muito no verão, né, quando as temperaturas estão mais quentes, o idoso acaba tendo mais perdas, são as perdas insensíveis que a gente chama, que é a perda pela respiração, né, a perda pela pele com suor. Então essas perdas insensíveis aumentam, o idoso que já não bebe muita água desidrata. Agora eu sei que você tem algumas dificuldades quando a gente fala de oferecer água para o idoso. Primeiro é a irritação, né? A relação fica estremecida, né? O idoso começa a ficar mais arredio, né? Quando você fica, olha seu copo d'água, tem que tomar água, tem que tomar água. Né? O idoso muitas vezes não gosta, se aborrece, né? Então a relação fica desgastada, então isso acontece com frequência. Por mais que você às vezes tem medo de insistir e criar uma animosidade aí com relação a essa relação, fica uma relação ruim com o idoso. Né? Então esse é um ponto, vejo que há muita dificuldade. A segunda questão que a gente levanta também, que a gente percebe, né, que às vezes o próprio cuidador relata, é que quando oferece muita água, acaba que o idoso se incomoda porque tem que ir muito ao banheiro, que acaba urinando muito. É uma situação que não deve ser estimulada, né? Evitar que o idoso possa urinar. Então, infelizmente, alguns pacientes idosos, principalmente com quadro de incontinência, têm esse hábito, esse medo de beber água, com medo de perder a urina, principalmente quando vai em alguns eventos sociais, né, quando vai na igreja, quando vai num shopping, num restaurante. Então, ele já fica o dia sem beber água com medo de perder a urina. Né? Então, isso é um hábito ruim. Né? Então, existem outras maneiras, né, até mesmo o uso de fraldas, né, o uso de pagaio, de comadre, né, quando o paciente está na cama, tem mais dificuldade de mobilidade, mas essa não deve, né, ser uma questão a ser evitada. A não beber água, diminuir a ingesta de água, para não ir muito ao banheiro. Isso não deve acontecer. Logicamente que na parte da noite, a gente sempre estimula o idoso, a gente sempre orienta o idoso a não beber muita água. Né? A água sempre tem que ser tomada no período da manhã até o período da tarde. Começou a anoitecer ou mais no final da tarde, já deve-se evitar tomar água por conta de realmente ter que acordar à noite para urinar. Lembrando que o maior incidência de queda em idoso se dá à noite, quando o idoso se levanta rapidamente para ir ao banheiro, né? Porque muitas vezes ele se levanta com sono, né? Ele se levanta no escuro, ele se levanta com a urgência de querer urinar, né? Então é uma mistura perfeita para aumentar o risco de queda. Né? Então à noite, infelizmente, tem esse risco de queda. Então a gente não recomenda que o idoso beba água, tira aí, dependendo do ritmo, do ciclo de quando o idoso dorme, mas pelo menos umas 6 horas antes de dormir. Evitar tomar água, né, e obviamente diuréticos. Todo diurético é sempre prescrito para tomar na parte da manhã, justamente para evitar esse quadro, esse risco de urinar muito à noite. Outra questão também, né, é o medo do engasgo. O cuidador muitas vezes, o familiar, quando o idoso já está com um certo grau de disfagia, né, sempre tem medo de oferecer água, com medo do idoso engasgar. Né? Então também isso não pode ser uma objeção com relação a oferecer água para o idoso. Essa questão tem que ser corrigida ou através de algum espessante, né, que é como se fosse um pozinho, como se fosse uma gelatina em pó,
que coloca na água, coloca no líquido, né? Isso aí é adquirido em algumas casas de nutrição, de produtos hospitalares, produtos cirúrgicos. É um pozinho que coloca na água e a água fica grossa. Quanto mais pozinho coloca, mais grossa a água fica. A água pode ficar desde a consistênciazinha de um mel até mesmo a consistência de um pudim, né, mais endurecida. Né? Então, mesmo que seja dessa maneira, a água tem que ser ofertada, tem que ser oferecida na quantidade, né, correta, na quantidade que o idoso precisa. Né? Se a posição do idoso também contribui para o aumento do tosse e de engasgo, também deve-se procurar a posição ideal. Né? Lembrando que jamais, em hipótese alguma, ofereça qualquer tipo de líquido para o idoso deitado. O idoso sempre tem que estar sentado para poder estar ingerindo líquido, para evitar ter esse risco de engasgo. Então agora eu vou falar como vamos vencer a questão essa resistência do idoso de em tomar água, né? Sim, cumprindo a recomendação médica, a recomendação de tomar aí pelo menos seus 30 ml de água por dia. Né? Primeira coisa, muito importante, nunca ofereça de uma vez só. Né? Se você chegar com uma garrafa de 2 litros para o idoso e falar, ó, tem que tomar essa água toda. Né? O idoso que já não gosta de tomar água muitas vezes. O idoso que muitas vezes tem um quadro demencial, né, um quadro com uma perda cognitiva, né, ele não vai entender, né, como uma coisa que vai fazer bem para ele. E imediatamente ele já vai refutar, vai falar que não vai beber e vai ter um problema maior, aí vai criar mais resistência. Né? O idoso com quadro demencial, né, um idoso com perda cognitiva moderada até grave, né, muitas vezes ele pode ter um aborrecimento com a pessoa, não se lembra a causa, mas a sensação, o sentimento fica. Né? Então, muitas vezes, né, algum mal-estar, alguma água, você fala muito ríspido com o idoso, ele pode não se lembrar da situação que foi ríspido, mas ele tem um sentimento de repulsa, ele fica com esse sentimento de repulsa com o cuidador, né? Tanto familiar quanto cuidador formal. Né? Então sempre é bom tomar muito cuidado, né, quando vai evitar de ser ríspido, ou evitar de tomar qualquer medida que possa gerar algum conflito. Sempre fugir de conflito com o idoso com demência. Então, jamais oferecer de uma vez só. Né? Se a recomendação, por exemplo, for 2 litros, né, divide em pequenas porções, né, durante o dia. Seja 4 garrafinhas de 500 ml, né, deixa uma garrafinha em cada canto, deixa na geladeira para ser uma água mais fresca, mais geladinha, isso no verão. Né, então, ou pode pegar uma quantidade de uma garrafa, fazer uma limonada, fazer um suco, fazer uma laranjada, né, ou fazer um chá no inverno com essa quantidade. Né, então, sempre fracionar em pequenas porções durante o dia, sempre respeitando o período imediatamente antes do paciente dormir, antes do idoso dormir. Outra questão também que é aquela que fica o sentimento, a sensação do idoso, embora ele não lembre o que gerou essa sensação ruim, é, por exemplo, oferecer uma água em temperaturas extremas. Né? Então, se der uma água muito gelada, por exemplo, o paciente, ele se recusar uma água muito quente, uma água em temperatura ambiente, mesmo um dia muito quente, né? Ele não ter prazer com aquela ingesta de água, né? Então ele vai recusar, né? E muitas vezes, se a mesma pessoa, o mesmo cuidador levar água, ele vai acabar recusando, né? Mesmo que a água esteja fresca até. Então é uma situação bem, toma muito cuidado com relação a isso. Então observar a temperatura da água, bastante importante para poder estar estimulando o idoso a continuar tomando água. Então, além de fracionar a água em pequenas quantidades durante o dia, né, ofertar de uma maneira variada, né, de uma maneira em formas de suco, em formas de chá, em forma de água de coco, em forma de vitaminas com leite, né, até mesmo com alguns suplementos, né, proteicos, né, que pode ser feito com água, com leite. Então, sempre oferecer o líquido também, de maneira que não seja somente água. Né. Frutas também, uma fonte de líquidos, uma fonte de água bastante importante, né, que vai fornecer também algumas vitaminas, vai fornecer fibra. Né, então, melancia. Né, melancia, mais de 90% é de água. Né, então, você está comendo uma melancia, você está praticamente comendo água, comendo líquido. Né.
Melão é uma outra fruta que tem bastante líquido, bastante água, né? Então são frutas que a gente deve, no verão principalmente, né, que é quando o paciente tem mais vontade até de comer alguma coisa cítrica, geralmente alguma fruta, né, poder estar oferecendo bastante. Né? No inverno pode fazer alguns preparados, como algum chocolate quente, um leite mais quente, um chá, né, um pouco mais quente, caldos, né, um caldo de peixe, por exemplo, né, bastante nutritivo e tem bastante líquido, né, sempre maneirando no sódio, sempre diminuindo a quantidade de sódio para evitar, né, com que possa aumentar a desidratação. Né? Então, embora seja líquido, né, se tiver com muito sal, pode até piorar. Né? Vai ter que tomar o equivalente, né, em água. Como beber água do mar, por exemplo. Né? Beber água do mar, você pode achar num primeiro momento que está dando a sede, né, mas aquele sal, né, aquele estado hipertônico ali da água, no seu organismo vai deixar mais hidratado ainda. Vai desidratar mais as células, né, através desse sal. Então, só tomar cuidado com a questão da quantidade de sal. Tem que ser uma proporção de sódio aí mais adequada, sempre menor do que a quantidade, né, fisiológica, respeitando a osmolaridade do nosso corpo. Outra estratégia bastante importante, acaba ingerindo bastante líquido, ingerindo água sem que tenha nenhum tipo de cobrança, é na hora de ofertar os medicamentos. Os idosos, algumas vezes, né, fazem uso de mais de 3, 4 medicamentos, né, em horários diferentes durante o dia. Então, para oferecer cada comprimido desse, né, tentar oferecer com um copo d'água, por exemplo. Né? Então, tem o remédio do jejum, por exemplo, o remédio da tireoide, que tem que ser tomado em jejum. Então, ó, já toma com um copo de água já inteiro. Aí já foi um pedaço da cota de água. Ah, meio-dia, 10 horas da manhã, tem o remédio da pressão. Então, já, já ofereça, fala, ó, tem que tomar já com um copo de água. Então, só de tomar se cada comprimido, por exemplo, ingerir com um copo de água, né, e criar esse hábito no idoso, de sempre que tomar o comprimido, tomar água, isso aí já vai ajudar bastante nessa meta durante o dia. Né? Nos remédios da noite, né, aí diminuir a ingesta. Tem que ser com um golinho só mesmo, para evitar que o idoso urine muito à noite. Então, essa é uma outra estratégia também. Uma estratégia que eu gosto de usar bastante, né, é até uma dica, né, para os pacientes que têm algum grau, muitas vezes de algum quadro respiratório, está com alguma gripe, né, até mesmo pneumonia, né, que precisa fazer algum medicamento fluidificante, né, tem o acetilcisteína, por exemplo, que é um remédio que mistura na água, né, eu costumo até passar de 8 em 8 horas, né, na dose menor. Por quê? Porque eu tenho certeza, né, que pelo menos ali de 8 em 8 horas ele vai tomar um copo de água. O pozinho tem que misturar com a água para tomar. Então essa é uma estratégia que eu utilizo também. Porque além do remédio, eu vou estar mantendo uma hidratação. Que nesses casos de infecção aí de via aérea superior é fundamental manter a hidratação. Né? Quanto mais desidratado, mais seca a secreção, mais difícil de expectorar, menor é o movimento ciliar aí das vias aéreas. Né? Então, água, né, eu aposto que você já teve já gripado, resfriado e já no hospital, a primeira recomendação que teve foi tome bastante água, né, sintomáticos e água. Então, água é fundamental, né, para aumentar a defesa. Então, essa é uma das estratégias que eu utilizo aí. Então, essa da água, do medicamento, é uma das estratégias que eu utilizo, principalmente nos quadros de resfriada, nos quadros de gripe, até mesmo nos quadros de pneumonia. Outra estratégia também, né, bastante validada e bastante interessante, que tem muita aceitação do paciente, é oferecer água na forma de gelatina. Né? É isso mesmo. Né? A gelatina com sabor, a gelatina de frango, de frutas, né? Até a sem sabor, né? Pode-se fazer uma gelatina sem sabor e colocar, saborizar com a fruta artificial. Né? Então fazer um suco, né, que o idoso goste, uma limonada, um suco de laranja, né, até um suco de morango mesmo, colocar a gelatina sem sabor, né, então ele acaba absorvendo, acaba tomando essa água em forma de gelatina, né, o que também tem o mesmo valor
de hidratação, né, do que tomar da maneira pura mesmo, a água. Outra recomendação também é no verão principalmente, né, o idoso sempre que for sair de casa, sempre que for para uma caminhada, for para uma praça, para um parque, né, sempre levar uma garrafinha de água, né, e estimular sempre o idoso, lembrar o idoso de tomar essa água, né, sempre que ele estiver exposto a qualquer situação de desidratação aguda, né, que são esses casos. Né? Lembrando que no envelhecimento normal, né, na senescência, existe normalmente, não é doença, normalmente uma diminuição da sensação de sede. Então, o idoso, mesmo lúcido, mesmo orientado, para ele ter a sensação de sede, ou seja, para o cérebro estimular para as vias corticais, para as vias da razão, para a pessoa procurar água, por exemplo, né, esse estímulo no idoso ele é muito aumentado, essa linha muito aumentada. Né? Então, o idoso tem que estar muito desidratado para sentir sede. Né? Então, antes que chegue nessa fase de desidratação, né, que pode expor até a fazer queda de pressão, pode expor até perda de consciência, a pessoa que cuida do idoso, mesmo que não seja demenciado, né, mesmo que o idoso seja robusto, idoso rígido, né, sempre tem que estar estimulando a ingesta de água, né, principalmente nessas condições mais extremas de perdas mais agudas, né, como a caminhada no sol, como alguma atividade física. Quadros diarreicos também podem caracterizar uma perda aguda. Então, nas diarreias, a gente sempre recomenda, depois de cada episódio de diarreia, sempre tomar um copo de água, pelo menos para tentar repor o que perdeu. Claro que se a diarreia for mais volumosa, tentar oferecer um pouco mais. Agora, se o idoso estiver tendo diarreia e vômito, ou seja, não estiver conseguindo absorver água, mais água, e só estiver perdendo, aí tem indicação de estar indo para o hospital já com uma certa urgência antes que ele tenha qualquer perda maior aí de consciência, qualquer gravidade maior. Essa desidratação, essa perda de líquido insensível, que é com atividade física, e no calor, ela é tão significativa que a gente, eventualmente, na imprensa, nessas grandes ondas de calor, que atingem principalmente alguns países da Europa, na qual os idosos não têm tanto esse hábito de ingerir líquidos, né? Existem, infelizmente, né, vários casos de idosos que fazem desidratação aguda grave e até evoluem para óbito algumas vezes. Né? Então, muitas cidades na qual passam por essa onda de calor, né, cursam até com muitos óbitos, né, por conta de desidratação. Principalmente, né, se não a grande maioria, em pacientes idosos. Né? Pacientes jovens que têm acesso à água, que têm o reflexo da sede mais precocemente, conseguem prontamente estar ingerindo a água e estar diluindo, né, essa concentração do sangue, essa osmolaridade, né, aumento dessa osmolaridade, né, que é o que caracteriza aí a hidratação. É isso que eu queria falar para vocês hoje, né, essa dúvida, essa dificuldade que eu sei que muitas de vocês têm com relação a isso. Espero que essas dicas possam melhorar a relação de vocês com os idosos, possam melhorar a qualidade de vida dos idosos também, né? Possam melhorar até os níveis mesmo, aí, diminuir a chance de infecção de urina, melhorar a função renal, né? Ou seja, trazer os benefícios da ingesta de água na população, né? na pessoa idosa, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês, né? Se vocês são inscritas no canal, já compartilha, né, com quem vocês acham que possam se aproveitar aí dessas informações, né, já curte, já ajuda a divulgar bastante o canal, tá bom? E semanalmente eu estou trazendo para vocês temas interessantes para o melhor relacionamento, o melhor cuidado com a pessoa idosa, tá bom? Então esse é o recado que eu tinha para hoje e até a próxima.